Na aula de hoje, vamos dar início ao capítulo 2 de vocês, do livro Fundamento Ético, caderno 2. Trabalharemos as páginas 20, 22, 23, 24, 25, 28 e 31. No capítulo 2, que nós trabalharemos, nós falaremos sobre a centralização do poder. O primeiro tópico, nós trabalharemos os obstáculos e a fragmentação feudal. No segundo tópico, nós trabalharemos das cidades ao reino, a aliança entre o rei e a burguesia e o poder centralizado. No terceiro tópico, nós trabalharemos a centralização monárquica, a França, a Inglaterra e a Guerra das Duas Rosas. Bom, vamos iniciar falando sobre os obstáculos da fragmentação feudal. Como vimos anteriormente, na Alta Idade Média, a descentralização do poder foi provocada pelas invasões bárbaras, que eliminou da Europa a presença de governos fortes e centralizados que tivesse forte autoridade sobre este vasto território. A partir de então, o poder passou a ser local e pulverizado, espalhados entre pequenas partes, fragmentados ou distribuídos. Essa pulverização ocorreu entre nobres feudais e cada qual exercia o direito de criar leis, de aplicá-las, de cobrar impostos, produzir moedas, bem como decidir sobre guerras e acordos de paz nas respectivas terras que administravam. Mas, no fim da Idade Média, com o renascimento urbano e comercial, essa fragmentação vem se tornar um obstáculo cada vez maior para os interesses da nascente burguesia, pois as diversidades de regras e impostos dificultava bastante o avanço tanto do comércio como dos negócios financeiros. Como exemplo, podemos citar que a cada feudo que passava, um determinado comerciante era obrigado a pagar várias taxas ao senhor do local, e isso consumia boa parte tanto dos seus ganhos quanto do seu tempo. Havia também um outro problema, um outro obstáculo, que era a multiplicidade de moedas, padrões de pesos e de medidas, que obrigava os mercadores a fazer numerosos cálculos e conversões a cada localidade que chegava. Além disso, estes ainda corriam o risco de o senhor feudal resolver conquistar os seus bens sobre um pretexto qualquer, sem que a vítima pudesse recorrer e assim ficando sem seu material.
Devido a todas essas inquietações, a todas essas problemáticas, a burguesia passou a apoiar a centralização do poder nas mãos de uma única pessoa, restabelecendo o controle dos reis sobre o território e a unificação de leis, impostos e moedas, para assim garantir a segurança da população. Dessa forma, o processo de centralização política na Europa caminharia junto com a expansão comercial. Na Baixa Idade Média, todas as terras da Europa Ocidental estavam subordinadas ao domínio de algum senhor feudal. E as cidades que estavam em formação também não eram diferentes, pois elas também estavam subordinadas ao poder e interesses desse senhor feudal. Como a gente viu anteriormente, a população era atingida por uma multiplicidade de taxas e impostos que atingiam os burgueses. Geralmente, essas taxas e impostos se tratavam de pedágios, doações religiosas, requisição de ajuda para a mão de obra, contribuições para guerras, pagamentos de resgates e etc. Em meio a isso, os senhores feudais apoiavam a criação de cidades em suas terras, porque ao longo do tempo essas terras se tornariam mais rentáveis que o próprio trabalho servil. Uma vez que estas eram vistas como uma verdadeira galinha dos ovos de ouro, justamente por nessas terras esses senhores feudais poderem cobrar todas essas taxas e impostos. Para tentar se livrar dessas explorações, as comunidades urbanas, que nessa época também eram conhecidas como comunas, buscaram a própria independência. E essa dependência passou a ocorrer de duas maneiras. A primeira dava-se pela compra da liberdade da cidade e era firmado com a entrega de um documento chamado Carta de Franquia. O que era a Carta de Franquia? Era um documento no qual afirmava que a comuna se tornava livre de qualquer interferência do senhor e passaria a organizar o próprio governo e a criar as suas próprias leis. Já o segundo modo de se obter liberdade era simplesmente através da luta. Teria-se que lutar por ela, principalmente quando o senhor feudal se recusava a negociá-la. E nesse caso, o processo poderia ser mais longo do que no primeiro caso, pois muitas vezes esses senhores feudais ou herdeiros retomavam os ataques após as derrotas iniciais.
Ou seja, se conseguia essa liberdade, mas logo em seguida receberia-se novos ataques que poderiam comprometê-las. Bom, como a gente viu anteriormente, durante o feudalismo, o poder central na Europa se fragmentou. E essa fragmentação ocorreu a tal ponto que os reis passaram a não ter mais autoridade que os vassalos que estavam sob o controle deles, a não ser pelo fato de possuírem o título máximo de nobreza. Então, na prática, eram sucerranos entre sucerranos, cada qual governando a sua terra como bem entendesse e tendo apenas a igreja como um ponto de referência do que era moralidade e do que era justiça. Já na época das cruzadas, esses reis eles começam a recuperar esse poder, uma vez que a igreja começa a cobrar o papel deles de liderança na organização das expedições à Terra Santa. Mas o fracasso das cruzadas, como a gente viu no capítulo anterior, acabou aumentando as tensões entre esses nobres, que passaram a disputar entre si o domínio sobre as terras. De um lado, então, estavam os reis, que a todo custo tentavam manter a coroa, mas sofriam a concorrência de outros senhores. E de outro lado, estava a burguesia das cidades, que estava submetida a diferentes autoridades e leis dos senhores feudais. E no meio da situação estaria a igreja, que supostamente tentava preservar a ordem divina no mundo dos homens. O resultado de todas essas inquietações e tensões foi a aproximação entre reis e burgueses e a formação de uma aliança contra a velha nobreza feudal. Mas, professora, de que forma ocorria essa aliança? A burguesia passa a pagar impostos ou oferecer empréstimo aos reis, e estes assim passam a dispor de recursos para contratar cavaleiros e soldados, conhecidos como mercenários. E assim, estes passam a diminuir a dependência que tinham em relação à fidelidade dos vassalos e passam a aumentar as chances de vitória nos combates. Dessa forma, passa-se a limitar cada vez mais o poder dos senhores feudais e a centralizar a autoridade sobre aspectos como justiça, segurança, impostos e etc. Só que os reis não conseguiam fazer isso sozinhos. E para isso, formaram um corpo de funcionários denominados de burocratas,
que zelariam pela ordem e puniriam quem não cumprissem estas ordens. E esses burocratas, geralmente eles tinham 3 origens. Os clérigos, cujo conhecimento escrito sempre foram utilizados pelos nobres. Os vassalos, que continuavam a administrar as terras, mas agora eram submetidos às ordens reais. E os burgueses, que se empenhavam cada vez mais em estudar, tanto para melhorar a administração de seus negócios, quanto para terem chance de ascensão social na corte. Agora vamos ver como se deu esse processo de centralização da monarquia em 2 importantes estados europeus, a França e a Inglaterra. Na França, esse processo começou sobre o reinado franco da dinastia capetingia, que foi fundada por Hugo Capeto em 987. Suas terras localizavam-se entre os rios Senas e Loire, o que significava controlar 2 vias de comunicação que se tornavam cada vez mais importantes à medida que o comércio se expandia e se desenvolvia. Já só no reinado de Felipe Augusto, de 1180 a 1223, é que as autoridades dos reis começam a ficar maior, pois ele criou 2 importantes figuras, os bailhos e os senescais, que eram funcionários nomeados para viajar pelo reino, cobrando impostos e fiscalizando as aplicações das leis. Essa iniciativa vem receber apoio da burguesia, das cidades, e o rei passa a obter dinheiro para organizar um forte exército e combater os nobres mais rebeldes que iam contra a sua autoridade. Já no reinado de Filipe IV, chamado de O Belo, que ocorreu entre 1285 a 1314, o processo de centralização da monarquia vem se ampliar ainda mais, uma vez que esse passa a ter argumentos legais para justificar a sua autoridade. Até mesmo sobre a Igreja Católica, o que de certa forma provocou um atrito com o Papa e outros membros da hierarquia da Igreja. Felipe IV também procurou apoio na sociedade francesa, criando uma assembleia com representantes dos 3 grupos sociais, ou estatamentos, que a compunham: clero, nobreza e o povo. Essa assembleia ficou conhecida como Estados Gerais. Entretanto, com a morte de seu sucessor, Carlos IV, teve início em 1337 a Guerra dos 100 Anos, que a gente trabalhou no capítulo anterior. E essa guerra acabou interrompendo por mais de um século o processo de centralização da monarquia francesa. Agora vamos ver um pouquinho
como esse processo de centralização se deu na Inglaterra. Em 1066, quem estava com o controle da Inglaterra era Guilherme, conhecido como o Conquistador. Ele dividiu o reino da Inglaterra em condados, que eram governados por nobres e fiscalizados por funcionários dos reis, que eram chamados de xerifes. Com a fiscalização desses funcionários, Guilherme assegurava o controle sobre todas as terras. E esse processo também continuou sobre o reinado de Henrique II, entre 1154 a 1189. Henrique, além de continuar esse processo, ampliou sua autoridade sobre as leis e os tributos, aumentou o controle sobre o clérigo inglês e recrutou para seus exércitos mercenários e homens do povo, assim diminuindo sua dependência em relação aos barões feudais. Já mais lá na frente, com o governo de João sem Terra, a monarquia inglesa volta a se enfraquecer, uma vez que suas derrotas militares causaram grande insatisfação em todos os setores do reino, o que motivou a assinatura da Carta Magna. A Carta Magna impunha ao rei o respeito às leis e aos costumes do reino, impedindo, por exemplo, que os impostos pudessem ser alterados ou guerras fossem travadas sem aprovação de um conselho de barão, o qual deu origem posteriormente ao parlamento. Assim, a Carta Magna foi um importante documento para a história da sociedade inglesa. Tempos depois, com a Guerra dos 100 Anos, os reis perderam a coroa, a qual passou a ser disputada por duas famílias, os Yorks e os Lancasters. O brasão de ambas eram representadas por rosas, respectivamente brancas e vermelhas, ou seja, os Yorks eram rosas brancas e os Lancasters rosas vermelhas. Por isso, o conflito entre essas famílias ficou conhecido como Guerra das Rosas, das Duas Rosas, e estendeu-se de 1455 a 1485. Seu término ocorreu quando o nobre Henrique Tudor conseguiu negociar a paz entre as duas famílias e assumiu a coroa como Henrique VII. E assim fundou a dinastia Tudor. Após isso, quem assume é seu filho, Henrique, que deu novos rumos ao processo de centralização monárquica e fundou uma igreja da Inglaterra, a Anglicana, na qual se tornou-se autoridade máxima. Com isso, a gente finaliza o capítulo 2 de vocês sobre a centralização do poder. E eu deixo as atividades das páginas 21, 26, 27, 30, 32 e 33 do livro de vocês, para que sejam feitas.